Bom dia, bebês! Tenho certeza que nesse momento vocês estão tomando o café da manhã de vocês e provavelmente pensaram que eu esqueci de trazer os 2 episódios da série do ator Rafael Miguel, que está disponível na HBO, só que não, tá? O que aconteceu foi que eu fui rever o julgamento, fui rever todas as partes que estavam disponíveis no julgamento, porque assim como eu havia dito na live, eu também vou trazer algumas informações que eu consegui assistir no julgamento e que eu vi que não foram colocadas na série da HBO. Isso é uma crítica à série da HBO? Não, se a gente parar para pensar no que de fato a série ela se foca. Essa série ela é focada na parte da Isabela. Eu, que quando comecei a trazer essa série para vocês havia avisado, disse que iria dar um foco maior aí para a família, né, do ator Rafael Miguel, que eu achei que faltou um pouco. Mas também vou explicar para vocês que quando houve o depoimento da irmã do Rafael Miguel e que também acabou perdendo família e tudo mais, ela também foi uma pessoa que não tinha muita coisa a falar, e aí vocês vão entender também o contexto de tudo isso, e também algumas coisas que surgiram no julgamento que nós não imaginávamos, pelo menos eu não imaginei. Isso também não foi citado durante o documentário e é uma coisa que tanto ali a defesa como também a promotoria durante o julgamento falou bastante sobre. Então eu não acredito que seja uma mentira, afinal de contas a própria promotoria estava falando sobre isso, que foi o fato do ator Rafael Miguel, no dia que ele coloca, como eu havia dito no primeiro episódio, ele colocou os pés na porta, né, os pés ali no portão, e disse ao Paulo Cupertino que ele queria resolver as coisas. E eu não acho, depois de tudo que aconteceu durante o documentário e também durante a audiência, que ele era o tipo de pessoa que você poderia fazer isso. Talvez o ator ali, o ator Rafael Miguel, estivesse um pouco equivocado em com quem ele estava lidando. E também descobrimos algumas outras coisas que conseguimos sim, misturando ali com o que aconteceu durante o tribunal do júri, encontrar alguns pontos e a gente conseguir entender que, na verdade, o próprio pai, o Paulo Cupertino, chegou a tentar acusar a Isabela, tá? Segundo as palavras da delegada, hoje, né, a diretora do DHPP, Ivalda Aleixo. Então, mais uma vez, se vocês me perguntarem, mas o que você está contando aqui nesses episódios, tanto no primeiro, segundo, terceiro episódio, é fiel ao que tem no documentário? Sim, é fiel, porém eu vou colocar todas as vezes que eu falar que em audiência aconteceu de determinada forma, vocês já sabem que tem aí alguma coisa que eu achei interessante pontuar e tudo está também disponível para que vocês possam conferir. Então não vou mentir para vocês, deu bastante trabalho para poder assistir tudo isso e também fazer esse confronto entre as informações do documentário e as informações do tribunal do júri. Vocês conhecem o meu trabalho, vocês sabem que eu gosto muito de assistir julgamentos e esse é um julgamento que eu já estou assistindo há um tempo, é um julgamento muito bom de assistir, você consegue aprender muita coisa e eu sou uma pessoa que sou muito curiosa, gosto muito de assistir, ficou disponível, eu acompanho. Então, esse foi um julgamento que, mais uma vez, eu acompanhei bastante e sei aí cada ponto que acabou sendo rebatido, principalmente pela defesa do Paulo Cupertino. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Joyce, mas o que o Rafael ter um spray de pimenta e o que, de repente, tudo isso tem a ver com, de repente, o que ele fez? Tem a ver com o que ele estava sendo denunciado a fazer. É como eu sempre digo a vocês, se você tem um caso e as provas elas não batem, ou as coisas elas não se corroboram, como, por exemplo, eles colocam que o Rafael não teve condições de se defender. Tô dando um exemplo aqui porque é absurdo, tá? Mas isso foi sim levantado, isso foi colocado na mesa durante o júri, porque ele estava com spray de pimenta. Então, isso aí precisou ser rebatido, porque ele não teve nem oportunidade. O que é um spray de pimenta, né, perto do que o Paulo Cupertino tinha. Só que aí temos um outro ponto, que é um ponto também muito forte, que a defesa do Paulo Cupertino bateu bastante, que foi o seguinte: como que a Vanessa, a ex ali do Paulo Cupertino, e a Isabela poderiam ser testemunhas oculares se elas não viram nada. E aí a gente lembra também da história e sabe que ela foi puxada, né? A Isabela foi puxada para dentro, a Vanessa estava nos fundos da casa, como se estivesse indo ali, enfim, saindo ali da cama. E aí a gente entende por que a defesa, que não tem por onde, né, fica-se ali procurando um jeito ali de repente plantar uma dúvida no jurado, precisa, né, também explorar essas partes. Mas se a gente parar para pensar, faz algum sentido. Isso significa que estou defendendo Paulo Cupertino? Não, estou dizendo que todas as coisas que foram exploradas, o que foi explorado no júri, tem sim ali o seu quê de razão. Agora, claro que o que a promotoria colocou também. Então,
tem coisas sim que, por exemplo, foram cobradas durante o julgamento, como cadeia de custódia, porque eles disseram que tinham 2 cápsulas deflagradas dentro da sala. Isso também não tem no documentário tão certinho. Por quê? Eles colocam que tem as cápsulas deflagradas, o que significa que tudo teria sido, tudo teria sido disparado de dentro da sala. Só que parece que não teve uma boa cadeia de custódia, eles chegaram a fazer esse pedido e também vamos entender o que aconteceu naquela primeira audiência que o Paulo Cupertino acabou destituindo o advogado dele. Tudo teve que parar, então tudo isso faz bastante sentido quando pegamos aí o julgamento e assistimos, e comparando com a série, assim, sinceramente, para mim, é servir um grande de um manjar. Então, fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. No canal Eu Joyce Rodrigues, que eu estou colocando vlogs agora para vocês. Essa semana teremos mais um. E agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Bom, primeiro eu estou bem encapotada porque eu estou com uma sinusite assim muito forte, aqui tá muito frio, acho que vocês já estão sabendo. Então é o seguinte, gente, se a minha voz ela estiver estranha por algum motivo, estiver um pouco fanha, é devido aí a essa sinusite, tá bom? Então peço já desculpas para vocês e vou começar com o que eu havia dito que faria, que é falar um pouco sobre a série, ou melhor, contar a série para vocês e também um pouco do que eu acabei percebendo que saltou aos olhos mesmo durante o julgamento, que eu achei interessante trazer para vocês, porque muitos aí não têm tempo de passar, foram 2 dias de julgamento, então nem todo mundo aí vai ter esse tempo. Normalmente o pessoal quer mais saber o resultado final, que foi a condenação. Então nós precisamos parar, retomar do primeiro episódio. Então o primeiro episódio já está disponível, se você ainda não assistiu, assista, tá na semana passada, no Quarta Séries da semana passada, então vocês podem assistir o primeiro episódio, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então terminamos o primeiro episódio com a situação toda, dos disparos e tudo mais, e daí pra frente o que acontece é a polícia é chamada, e segundo a doutora Ivalda Aleixo, a polícia é chamada e nesse momento chega uma policial feminina. Essa policial feminina dá todo o apoio, ela percebe que a Isabela não está bem, que a Isabela está ali segurando o Rafael. Ela disse que foi chamado sim, enfim, o resgate, mas que não tinha mais o que fazer, afinal de contas, os 3 ali, o Rafael, a dona Miriam e o seu João, eles já tinham ido a óbito, então não tinha mais o que ser feito. Porém, ela percebeu também que a Isabela, ela estava assim fora de si, então ela também pediu ali uma certa ajuda. A situação toda foi muito complexa, a Isabela ela teve que prestar o seu depoimento logo em seguida. Tem fotos da Isabela que são mostradas no documentário, que vocês podem pensar o que vocês quiserem, dela, mas assim, é muito triste você ver uma pessoa com um casaco, que ela acabou de prestar o depoimento na delegacia de um ato desses que o pai fez e depois simplesmente ela está com o mesmo casaco durante, por exemplo, o velório. Então é muito triste. Essa parte é colocada ali pra gente de uma forma muito breve, ainda bem, porque são coisas que até distraem a gente, é uma cena muito complexa. Só que eu também vou falar um pouco sobre a Carolina, que é a irmã do Rafael Miguel, que dá um breve depoimento que aparece no documentário. Porque é o seguinte, vocês lembram que eu comentei com vocês que o Rafael ele tinha uma irmãzinha aí de 13 anos. Eu até imaginei que ela era mais nova, mas não. Ela tinha 13 anos de idade. E a Carolina conta que, na verdade, ela sabia de tudo que estava acontecendo em relação a essas brigas que estavam acontecendo com o Paulo Cupertino, mas foi ela que teve que contar para a irmã dela de 13 anos o que tinha acontecido com os pais. E eu não consegui entender muito bem um ponto, porque ela diz que a irmã dela era um pouco atípica, então tudo que os pais diziam, por exemplo, me espera aqui, eu já vou chegar, ou então eu vou fazer tal coisa e eu já volto. Parece que ela ficava esperando, então não sei se ela entra dentro de algum espectro, isso não foi aprofundado, também não há a menor necessidade disso, mas demorou um tempo conseguir fazer a irmã dela entender que aquela situação toda tinha acontecido. Vai dizer futuramente em depoimento, até hoje parece que ela ainda não acredita. Ela fala dos pais como se os pais fossem uma lembrança muito ali forte e muito querida, mas ela não chega a falar dos pais em relação à cena toda do que aconteceu, como por exemplo, eu perdi os meus pais. Ela não chega a falar isso. E ela também fala em depoimento que, na verdade, quando tudo aconteceu, ela já não morava mais na casa, ela já havia se casado, ela estava morando em Campinas, isso tudo aqui é conteúdo de júri, tá?
Ela estava morando em Campinas, então ela diz o seguinte, que quando avisam a ela falou que foram avisar a ela por volta ali das 7 horas da noite, então ela disse que ela saiu de Campinas, parece que ela tinha acabado também de ter bebê, ela estava carregando a bebê dela, e ela teve que buscar a irmã dela. Afinal de contas, eu ainda me lembro, né, de uma certa entrevista que teve que ela disse que ela não sabia muito bem o que fazer, porque ela teria que levar a irmã dela para Campinas com ela e tirar a irmã dela da escola, que era uma escola própria, que a irmã dela estudava, né, uma coisa ali que já estava totalmente organizada para elas tentarem ter pelo menos aí um vislumbre do que seria felicidade. Então, comparando essa entrevista com também ali o depoimento que ela deu, né, em júri popular, eu acredito que a dificuldade tenha sido essa, tá? Essa mudança muito brusca, de repente não tenha feito bem a menininha. Então todo mundo ficou muito preocupado com essa irmã mais nova. É nesse momento também que os amigos, eles começam a saber do que aconteceu, começa a passar na televisão, e agora nós vamos para duas pessoas que são extremamente importantes dentro desse caso, porque uma coisa é certa, né? A doutora Ivalda também nesse momento, ela está explicando que a partir do momento, primeiro quem vai falar também é o doutor Nico. O doutor Nico, ele é uma pessoa bem conhecida pra gente que trabalha com, enfim, traz casos criminais, ele participou de vários casos criminais nacionais, assim como a doutora Ivalda, só que nessa época eles eram do DOP. O DOP é um centro especializado ali de buscas, tá? De buscas de foragidos, vamos colocar aí muito foragidos, que já está na lista da Interpol, então já é uma coisa ali um pouco mais especializada. Então ele conta que quando tudo isso aconteceu, ele disse que eles criaram uma certa afinidade ali pelo caso. Então o que acontece é que eles começam a buscar as câmeras de segurança para ver se aparece o Cupertino. Ele explica como ficou o carro do Paulo Cupertino, onde estava o carro do Paulo Cupertino, que estava em outra rua, por isso que o carro não estava parado na frente da casa, e também a parte em que o Cupertino está correndo, né? O Cupertino começa a correr meio que querendo fugir, depois ele entra no carro dele e começa a dirigir assim em alta velocidade na via. Então tudo que eles conseguiram acompanhar, que foi filmado, eles acompanharam. Porém, depois disso, eles não conseguiam mais saber onde estava o Paulo Cupertino. E aí também que a gente percebe o seguinte, que os policiais, eles começam realmente, assim como o Dr. Nico falou, eles começam sim a trabalhar como se fosse mesmo uma aposta. O Nico mesmo fala que ele teria colocado ali para os policiais e outras divisões também que estavam trabalhando, que era mesmo, como se fosse uma competição. Quem pegaria o Paulo Cupertino, que já era um, né, dos procurados mais importantes do Brasil. Então todo mundo estava ali querendo pegar o Paulo Cupertino, só que é o seguinte, as informações eram muitas. Então, na época, quando a doutora Ivalda ela entra, a doutora Ivalda era do DOP e não diretora do DHPP como ela é hoje. Então, ela conta que quando ela recebe as informações, ela diz o seguinte, que ela tinha mais dois policiais, inclusive eles eram chamados de, na época, tá? Os três, ela e esses dois policiais, que inclusive ambos os policiais se chamam Tiago, eles eram chamados de perdigueiros. É, gente, perdigueiros, porque eles estavam realmente na cola. Ela queria muito colocar as mãos no Paulo Cupertino e eles não eram responsáveis pela investigação. Isso é muito interessante de deixar ressaltado. Eles eram responsáveis pela captura. Sem a captura, não teria processo, as coisas não iriam para frente, mas em contrapartida, capturá-lo também não significava que ela teria qualquer coisa a ver com o caso do Paulo Cupertino. Eu tô deixando isso muito bem ressaltado, porque quando o Paulo Cupertino ele foi pego, eu lembro muito bem que a doutora Ivalda ficou bem em evidência em relação a essa captura. E muita gente até hoje pensa que ela foi a delegada responsável aí por tudo que aconteceu com o Paulo Cupertino. E não, porque o Paulo Cupertino fez da vida dessas pessoas, na verdade, um verdadeiro caos. Então muitas polícias estiveram envolvidas. Para vocês terem uma ideia, até mesmo a polícia do Paraguai e da Interpol tiveram que se envolver. Foi uma situação assim bizarra. E o que eu acabo descobrindo também no documentário que eu achei incrível, quando eles receberem uma foto do Cupertino no Paraguai, que seria numa cidade chamada Pedro Juan Caballero, que é basicamente uma avenida que você atravessa. De um lado você tem Ponta Porã, do outro lado você tem Pedro Juan Caballero. É divisão mesmo, bem divisão de fronteira. E ela recebe essa foto, só que quem recebe a foto primeiro e passa essa foto para a polícia é a Thaís Furlan. E a Rede Record, ela estava muito forte nessa questão toda de procurar pelo Paulo Cupertino. Eu lembro de entrevistas do Cabrini, entrevistas não, matérias, né, na verdade, do Cabrini, falando sobre isso. Inclusive, eles se colocavam ali como sendo as pessoas que basicamente descobriram onde estava o Paulo Cupertino. Só que as coisas não funcionaram desse jeito e agora vocês vão entender o que começou a acontecer e outras pessoas também que se envolveram.
Porque, não sei vocês, mas uma coisa que eu me perguntava sempre era o seguinte: se ele fugiu por todo esse tempo, a polícia não pegou um único cúmplice, uma única pessoa que ajudou o Cupertino a fugir. Ele ficou 3 anos foragido. Então, assim, é bastante tempo e a pessoa precisa, né, de uma quantidade de dinheiro, precisa de locais para acabarem se escondendo. E dava para saber, todo mundo sabia que a polícia estava sim de olho no Paulo Cupertino. Então o que aconteceu foi o seguinte: as polícias elas vão se unir, porém cada um está ali interessado em capturar por si o Paulo Cupertino. Isso foi dito no documentário? Não precisa. Sabemos que funciona desse jeito. Todo mundo ali estava na sede, na gana de pegar o Paulo Cupertino, porque eles foram desafiados. Eles foram desafiados mais de uma vez. E aí a gente vai pegar também a parte em que a Isabela, tá? Porque isso aí são os primeiros dias em que a Isabela começa, assim, a ser execrada, mas execrada mesmo, execrada na TV. Segundo as palavras dela, as coisas que foram colocadas ali são absurdas e durante o júri as coisas eram muito mais absurdas, tá? Chegaram a dizer até mesmo que existe um relacionamento íntimo ali entre pai e filha. Nessa conotação, sabe? O pai pode estar apaixonado pela filha e depois as coisas que saíram na mídia, que ela poderia estar grávida. Muita gente também colocava como se ela tivesse ido à festa junina e posterior à festa junina já tivesse acontecido o Paulo Cupertino. E não, nós já sabemos que isso aconteceu em dias, né, separados ali, dia seguinte. Então tudo isso acabou deixando as pessoas completamente perdidas nesse caso e eu tenho que dizer para vocês que sim, aconteceu muita desinformação por parte da mídia, inclusive coisas até um pouco covardes, no meu humilde ponto de vista, porque veja só, a Isabela, com 10 dias, tá, que o Paulo Cupertino estava fugitivo, né, não estavam colocando as mãos, não conseguiam colocar as mãos no Paulo Cupertino, ela conta que logo, né, que tudo aconteceu, ela precisou de ajuda jurídica, então tinham pessoas ajudando ela ali e muitas redes, né, de televisão começaram a entrar em contato com ela. Então tem umas cenas que passam da Atena, enfim. E a única pessoa que eu percebi que ela não usou, eles não usaram a imagem, foi do Luiz Bate, porque parece que teve uma situação ali que deixou ela muito, assim, aborrecida. Por quê? Com 10 dias, a doutora Ivalda disse o seguinte, que eles receberam uma informação de um homem, né, de um usuário, e esse cara disse o seguinte: olha, para eu poder pagar, né, para eu poder sustentar o meu vício, eu estou levando comida para o Paulo Cupertino e ele está em um lugar aqui próximo, eu vou levar vocês. Então a polícia se organiza, eles teriam juntado 200 viaturas e 500 policiais para poder ir até o local. E aí a coisa toda começa a ser montada, porque eles tinham certeza que prenderiam o Paulo Cupertino, até porque esse informante, ele foi junto com a polícia para apontar, né, dizer, olha, essa é a casa, isso em Paraisópolis. Só que o que aconteceu foi que houve toda essa mobilização e eles começaram, querendo, né, isso aí faz uma bagunça na rua, todo mundo começou a falar que iam prender o Paulo Cupertino, iam prender o Paulo Cupertino, e o que o Luiz Bate fez, segundo as palavras da Isabela, ele teria dito o seguinte para ela, primeiro ligou para ela e disse: Isabela, pode dormir em paz, o seu pai vai ser preso hoje. Então a Isabela disse que naquele momento ela estava na rua, ela falou que ela ficou assim meio que sem chão, depois ela foi até o cemitério, né, até ali a lápide do Rafael, chorou bastante e tinha certeza que naquele dia a justiça começaria a ser feita. Tinha 10 dias que o Paulo Cupertino estava fugindo. Bom, a operação, ou a mega operação, então começa e o que aconteceu foi que eles fizeram tudo do jeito que nós estamos acostumados a ver em filmes. Tinham muitos policiais fortemente ali protegidos, se é que vocês me entendem, e acabaram então estourando o portão, entrando na casa e depois percebendo que eles entraram na casa de uma família, não tinha absolutamente nada do Paulo Cupertino ali e nem mesmo rastros de que ele teria fugido, então parece que aquela tinha sido uma pista fria. E depois disso, o que aconteceu foi que o próprio Luiz Bate, então, entra em contato com a Isabela e diz o seguinte: olha, infelizmente foi uma pista falsa e o seu pai, ele não foi preso. Então, tinham diversas perguntas que faziam para ela, como, por exemplo, Datena perguntou a ela, logo em seguida aos fatos, se ela tinha algum receio, porque ela não precisaria ter algum receio, afinal de contas, ele era o pai dela, e se ele era o pai dela, ele não faria nenhum mal para ela. E de verdade, ela não estava conseguindo nem entender direito o que tinha acontecido ali. Tem uma cena que me chama muita atenção e que assim, fica muito aparente que ela estava precisando ser medicada, que é a cena do velório, ela está falando e
ela dizendo que queria dizer que os pais dele criaram um príncipe, que era o amor da vida dela, e ela amava demais ele, e de repente ela fala, eu não quero falar mais nada, e você percebe que ela está realmente transtornada. Então, eu acho que todo mundo pode ter as suas opiniões, mas ninguém pode tirar dela essa dor, ninguém pode tirar o que ela passou, até porque foi o pai dela que fez isso, foi o pai dela que fez isso, e eu acredito que nesse momento a situação é bem pior. Só tem um ponto da Isabela que me incomoda um pouco. Quando ela diz que ninguém imagina o que é ser filha do Paulo Cupertino. E aí eu fico pensando, sim, mas aí também a gente tem que pensar em, né, será que você se imagina sendo a irmã do Rafael Miguel, filha do seu João e da dona Miriam, que teve uma vida ali, ela tinha 20 e poucos anos de idade, hoje ela tem 30 anos, então ela tinha por volta de seus 24 anos, quando de repente, recém-casada com um bebê pequeno, você tem uma irmã de 13 anos para tomar conta. E só a título de curiosidade, uma irmã de 13 anos que era muito colada com o Rafael, assim, extremamente colada com o Rafael. O Rafael brincava com ela, o Rafael fazia tudo ali com ela, enquanto, né, a Carolina dizia assim que ela era a irmã mais velha e se comportava como se fosse uma segunda mãe, não como uma irmã. No caso, o Rafael, que era um pouco mais novo, acabava sendo ali, né, enfim, a menina era o xodó do Rafael. Então tudo isso deve ter causado para essa família, assim, uma coisa que é impossível da gente conseguir mensurar. E a Isabela também conta uma coisa que é interessante para a gente, porque eu bem me lembro que quando ele foi preso, ela estava trabalhando, ela estava prestes a receber uma promoção, só que as coisas nem sempre foram assim. Segundo ela, ela disse que logo depois que tudo aconteceu, existiu aquele frenesi na mídia, e depois que houve essa operação que deu tudo errado, ela disse o seguinte, que simplesmente ela acabou perdendo o emprego dela, porque o nome dela voltou à tona, então ela perdeu o emprego, a mãe dela perdeu o emprego, pessoas relacionadas a ela acabaram perdendo o emprego, inclusive eu não sei se vocês sabem, mas uma das primeiras coisas que a Isabela fez foi tirar o Cupertino do nome, ela e o irmão dela, e algumas coisas também com o documentário e com o júri ficam um pouco claras, eu já tinha falado um pouco sobre isso. E aí parece que as coisas, elas realmente não são muito boas entre a Isabela e a mãe. Não sei se há algum outro ressentimento, mas aí também existe a versão do Paulo Cupertino, que eu também vou trazer para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse em ouvir, ouçam, porque é interessante a gente prestar atenção na dinâmica familiar. Isso faz desse cara uma pessoa boa? Não. Inclusive, como eu disse para vocês, lembra que eu disse lá no primeiro episódio? Esse cara, ele tinha esse respeito porque teve toda aquela questão de roubar banco. Só que não era só isso. Não era só isso mesmo. E aí o que rolava, né, ali era que ele, na verdade, era extremamente temido porque, veja, as pessoas perguntavam, ninguém nunca viu ele mexer com nada errado, ninguém viu ele tinha aquela loja que todo mundo chamava de desmanche, eu ainda falei, quem disse foi Valda. Só que aí eu me perguntei também, como é que tinha tanta certeza? Nos outros episódios explicam, ali tinha muita coisa demonstrando que aquele local era um desmanche. E aí você encontra placas falsas, chassi raspado, o que normalmente se encontra em um local que pessoas levam carros furtados ou peças furtadas, enfim, para que seja ali vendido, montado e tudo mais. E parece que o Paulo Cupertino ele também tinha um costume, ele ia muito para Ponta Porã, que é essa cidade que eu tô falando para vocês no Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com Pedro Juan Cabaleiro. Então é uma avenida e segundo o policial de lá, ele diz que muitas vezes as pessoas estão já em Pedro Juan Cabaleiro e não sabem, porque você atravessar a avenida, você está em Pedro Juan Cabaleiro, você já não está mais no Brasil. Mas ele ia até lá comprar peças para poder revender, porque parece que comprando lá saía bem mais barato. Então ele já conhecia Ponta Porã e é um local extremamente estratégico, né? Bem estratégico porque é uma fronteira. E vocês vão entender por que esse futuramente vai ser o destino que ele vai escolher, porque ele vai se deslocar bastante por São Paulo antes, até depois ele acabar de fato muito próximo ali, né, entre Pedro Juan Cabaleiro e entre ali também o Mato Grosso do Sul, que é a cidade aí de Ponta Porã. Então isso aí é bem importante de ficar destacado, porque a foto que a Thaís Furlan vai receber dele é ele servindo, ali dá a impressão que ele está trabalhando com o gado, mas segundo o que foi dito pela doutora Ivalda, parece que não, tá? Parece que ele trabalhava ali como se fosse um capataz
na fazenda de um homem que supostamente é um piloto que carrega coisas ilícitas internacionalmente, tá? Então ele tomava conta do sítio barra fazenda desse homem aí. Inclusive o local era fortemente armado. Então parece que faz algum sentido, pelo menos para mim fez bastante sentido ele estar em um lugar onde ele estaria muito protegido. E aí a gente também se pergunta, são conexões interessantes que ele tinha. E aí quando a polícia começou a se tocar que ele não era qualquer pessoa, aí eles pensaram, bom, se a gente não parar e pensar como o Paulo Cupertino, a gente não vai conseguir pegar ele. A Isabela talvez viva nesse período um momento que é muito difícil. Primeiro que a gente não pode esquecer que essa menina tinha 18 anos quando tudo isso aconteceu, então ela era muito jovem, mas muito jovem mesmo, e tinha ali o seu primeiro, talvez aí o seu primeiro namorado, enfim. E aí acontece tudo isso. E ela também tinha um outro problema, porque ela precisava se sustentar. Assim como ela mesma diz, bem ou mal, né, muito bem sustentada ou mal sustentada, quem sustentava a casa era o Paulo Cupertino. Então, ele estava ali foragido, ela precisava começar a se movimentar para poder sustentar a casa. Isso sempre foi um ponto que me chamou a atenção, porque eu nunca vi em nenhuma entrevista dela, em nenhum momento, ela falando que fez isso junto com a mãe. Eu sempre percebi uma certa distância entre a Isabela e a Vanessa, entre a mãe dela. E depois o Paulo Cupertino vai falar umas coisas durante o julgamento que eu sou obrigada a parar e dizer, bom, nem tudo que ele está dizendo não é porque de repente ele fez o que fez com a família que tudo que ele está contando é mentira. Claro que naquele contexto ele estava contando porque a tese é desacreditar as testemunhas. E eles vão fazer uma coisa que também não é muito certa, colocar a Vanessa e a Isabela como testemunhas oculares. Ocular significa a pessoa que viu e não a pessoa que ouviu. Então, teoricamente, elas podem ter a certeza, porque pelo som você pode ter ideia de muita coisa? Pode. Mas talvez tivessem que arrumar essa parte, né? Aí só acho, tá? Não tenho nada a ver aí com o processo. Mas eu achei aí que realmente fica uma coisa, só testemunha seria talvez aí o suficiente. Não teria diminuído o valor, né, dessas testemunhas, mas acontece que colocaram como testemunha ocular quando a própria Vanessa, né, a mãe da Isabela, vai dizer que ela não viu nada. Então é difícil, vocês entendem que os advogados ali do Paulo Cupertino estão procurando justamente isso, uma falha, porque as pessoas elas querem que os seus clientes eles paguem por aquilo que possa ser provado. Está errado? Não, não está errado. Se fosse você ali, você também ia querer esse mesmo tratamento. Então a gente pode pensar que eles não estão de todo errado na hora de fazer a defesa do Paulo Cupertino, o que não significa que não foi ele que fez o que fez com a família. Bom, segundo a mãe da Isabela, a vida dela ficou muito difícil, a um ponto que ela abria a geladeira e só tinha luz, e isso também fez com que a família acabasse pingando na casa de um parente, de outro parente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A família acabou se separando. Hoje a Isabela mora com o irmão dela, mas pelo que eu entendi, eles moraram juntos aí bem, né, bastante tempo aí que eles moram juntos, e parece que a Isabela que estava segurando essa parte financeira aí da família. Então, voltando aqui, né, a Isabela está contando tudo isso. Como foi difícil ela se colocar no mercado de trabalho. Quando ela chegava para procurar um trabalho, as pessoas já olhavam o sobrenome dela e diziam para ela, não queremos associar o nosso nome, a nossa empresa, a nossa marca a você, porque tem toda essa repercussão em relação ao seu pai. Então, ela teve muito problema e por isso também ela muda o sobrenome dela. Aliás, talvez até outras pessoas da família mudaram o sobrenome. Ele tem mais filhos, ele tem mais 2 filhos com a dona Maria Quitéria, mas parece que um deles ali, inclusive, o visita, enfim, na cadeia e tudo mais, então parece que é mais tranquilo. Mas querendo ou não, o nome Cupertino ficou realmente bem marcado. E esse era um nome que ele tinha muito orgulho. Bom, nesse momento, enquanto, né, Isabela está tentando achar um canto para viver, para recomeçar, para fazer todas as coisas ali que ela queria, para poder tentar viver a vida dela. Ela não imaginava, talvez, que o pai fosse capturado tão rápido. Eu levo comigo uma sensação de que ela não acreditava que ele fosse capturado. Talvez um dia alguém surgisse na TV e dissesse assim, olha, ele foi encontrado, ele reagiu, foi trazido aí de Camburão e está no IML. Seria basicamente isso, mas não foi o que aconteceu.
Nesse momento, a doutora Ivalda, ela está no desmanche, verificando aquelas coisas que eu falei para vocês, as peças, as placas que eles adulteravam. Eles quem? O Paulo Cupertino e também um outro nome que é de um homem chamado Eduardo, dono de uma pizzaria que o Paulo Cupertino não saía de lá, tá? A pizzaria abria às 7, o Paulo Cupertino fechava o negócio dele às 5 e ele estava sempre lá à noite. E segundo esse Eduardo, ele estava sempre portando, tá? Se é que vocês me entendem. Perguntados a ele se algum dia ele viu, ele disse que viu algumas vezes, mas ele estava sempre portando. Ele quis dizer, e claro, naquele momento todo mundo coloca um monte de coisa, é o seguinte, você vê ali o volume, você sabe que o cara está desse jeito. E talvez o Eduardo nem tenha falado muita coisa, porque as pessoas sabiam que ele andava assim, ele andava, inclusive ele tinha porte, tá? Ele tirou porte, mesmo ele tendo sido ali uma pessoa que passou por processos, por exemplo, no ano de 1992-93 foi a questão toda ali do banco, que depois nós vamos descobrir na audiência, no tribunal do júri, que foi carro forte. Então a coisa toda foi puxada, foi pesada e foi no litoral, tá? No litoral paulista. Então teria acontecido essa questão do carro forte e ele diz no julgamento que foi, na verdade, ele foi preso por 3 vezes, mas as 3 vezes ele foi absolvido. Tá absolvido. Então, de fato, aconteceu, mas ele foi absolvido. Então, é aquilo. Só que aí a doutora Ivalda vai descobrir que ele estava operando ali na pedreira e talvez ali adjacências como sendo cobrador de agiota. Então, ele era conhecido por ser um cobrador de... E isso também vai explicar porque as pessoas tinham tanto medo dele. Porque ele cobrava, né? Ele trabalhava ali, não sei se para um ou se para mais agiotas, e o que ele fazia era ir cobrar, que é a pior parte, né? Não precisa nem dizer tudo o que pode acontecer quando você se envolve com esse tipo de coisa. E ele era considerado um cara violento quando ele ia fazer isso e também não ligava para a polícia, tá? A própria Ivalda fala isso, que ele era conhecido dessa forma, não ligava para a polícia e não estava nem aí. E era por isso que ele era tão temido. Então ele se meteu com um pouco de tudo. E depois também tem uma entrevista, porque ele vai negar sempre, tá? Isso até o momento que ele for preso e depois no júri popular, ele inclusive vai se negar a pedir qualquer desculpa para a família do menino, do Rafael, porque ele diz que ele não fez nada. Ele não fez nada, então ele não tinha que pedir desculpas, mas a questão é a seguinte, ele era um cara extremamente temido e as pessoas faziam as coisas ali para ele e não dava para saber que tipo de serviço também ele fazia, por quê? Tinha esse amigo dele, esse Eduardo, mais uma vez, né, doutor Ivalda procurando pistas, né, pistas ali no desmanche, pistas da vida dele, descobre essa questão do agiota e também algumas notas, algumas coisas. Tinha uma nota fiscal de um celular no nome de Vanderlei, porém, quem tinha passado o cartão na máquina ali teria sido um homem chamado Eduardo. Levanta-se quem é o Eduardo. Eduardo era o cara da pizzaria. Esse cara da pizzaria também era sócio dele na loja de peças. E aí a gente para e começa a entender futuramente quando ele for apontado como uma pessoa que ajudou o Cupertino a fugir. Então o Eduardo vai ser apontado e começam a procurar esse Vanderlei. Então toda a busca vai começar com o Vanderlei e com esse homem. Então quando a gente encontra, acho que eu cheguei a colocar uma foto, vou colocar aqui de novo, o homem que não quer se identificar, não quer mostrar o rosto no documentário, esse homem é o Vanderlei. Tá? O Vanderlei, ele vai ser um cara que depois que tudo isso acontecer, mais uma vez, Paulo Cupertino pinotou, né? Deu o pinote, foi embora, e aí o que vai acontecer é que ele vai mandar uma mensagem ali, parece que uma pessoa da família dele vai receber dizendo o seguinte, vai buscar o Paulo Cupertino na rodoviária porque ele fez M. Quando ele chega para buscar o Paulo Cupertino, resumindo aqui muito bem, ele diz que o Paulo era uma pessoa assim que ele era muito amigo, muito chegado. Mas ele diz que quando encontrou o Paulo naquela situação, ele estava totalmente transformado. Mais precisamente, ele usou as palavras estrume e também psicopata. Esse Vanderlei, que era ali um amigo, né? Então o que aconteceu foi que antes de tudo isso, ele começou a perguntar para o Cupertino o que tinha acontecido e dizendo que fez M. Ele falou, não, mas eu quero saber o que você fez. E ele não falou. Ele não falou e começou a ligar para o Eduardo e dizer para o Eduardo que ele precisava de R$5.000. Depois, até no julgamento, eles vão dizer que não foi 5, mas foi R$10.000. O celular do Eduardo foi periciado e ele queria que o Eduardo arrumasse um advogado para ele. Tá, um advogado. Então você tá com uma pessoa que tá dizendo que fez M e que tá ligando para outra pessoa dizendo eu preciso de um advogado.
O Eduardo não sabia o que tinha acontecido, né, segundo as palavras dele. E o que ele faz? Ele disse que tentou uma pessoa ali ligada como se fosse a contabilidade, né, um advogado ali que era ligado à contabilidade. Ele disse: não, eu preciso de outro tipo de advogado. Foi aí que ele entendeu que ele precisava de um advogado criminalista. Então ele já estava buscando um advogado. O Eduardo, ele conta que, na verdade, quando o Cupertino fala com ele, ele diz que precisava de um advogado porque ele queria se entregar. Então o Eduardo ajudou. O Eduardo mandou os 5 mil reais e começou a ver ali um advogado para ele. Até que ele manda uma mensagem para o Eduardo cobrando, dizendo: e aí, Eduardo, você já conseguiu meu advogado? Tem isso no celular dele, tá? No celular do Eduardo, foi periciado, isso aí também apareceu no tribunal do júri, e é como se fosse assim: eu estou dando ordens e vocês me obedeçam. Eu não sou ingênua. Nem um pouco. Então o que eu começo a pensar é o seguinte: quando em júri popular é dito que, na verdade, ele, né, o Eduardo, teria recebido fotos de calibres, sabe, 380 e tal, que o Cupertino tinha mandado para ele, ou alguém ali ligado ao Cupertino mandou para esse Eduardo. Perguntam para ele o seguinte: você estava procurando uma para comprar, alguma coisa assim? Ele disse: devem ter me mandado, porque nessa época eu estava passando uma situação difícil na pizzaria, eu já tinha sido assaltado mais de 50 vezes. E aí você liga 1+1. Quem era o Paulo Cupertino? Por que o Paulo Cupertino estava todo dia, e ele mesmo diz que provavelmente 380 ali na roupa, porque o próprio Eduardo disse que dava para perceber o que estava fazendo na pizzaria dele. Então aí a gente começa a perceber que provavelmente ele estava servindo de segurança, uma vez que outra testemunha disse: a gente nunca viu ele fazer nada de errado, mas se o Paulo Cupertino podia ter 50 padarias, se dissessem: o Paulo Cupertino frequenta esse lugar, os mané não queria nem saber, ninguém nem chegava perto. Então acho que, né, não sei, eu supostamente ali fiquei pensando se ele não servia de segurança e ganhava um extra aí, até porque não é qualquer um que chega para você e fala: preciso de 5 mil, preciso que você me arrume um advogado. O que você está devendo para essa pessoa, para você, né, de repente tão persuasivo assim, o Paulo Cupertino? Não sei se eu acredito aí nessa tese, mas eles precisavam das informações que o Eduardo tinha para dar, a polícia também precisava das informações que o Vanderlei tinha para dar. Eles foram sim colocados como pessoas que facilitaram a fuga do Cupertino, mas eles vão ser, vamos colocar aí, vão ser absolvidos, tá? Então vão ser absolvidos por terem colaborado com as investigações. Ok, né? Valeu tudo nesse momento para prender o Cupertino, mas a gente sabe que o certo mesmo seria que essas pessoas que facilitaram fossem presas também. Eu vou dizer para vocês o porquê. No momento que o Vanderlei tá carregando o Cupertino para o lugar ali que ele, segundo o Cupertino, ele disse assim, né, pro Vanderlei: não, me leva ali para casa de uma amiga, eu preciso ir para casa de uma amiga. O Vanderlei, ele dirigiu 150 quilômetros até a casa dessa amiga, que ele não sabe nem o nome. Ele disse que chegou lá, tinha uma mulher por lá, a mulher deu para eles ali uns sanduíches e disse o seguinte para ele: olha, aqui eu não quero você. Foi como se fosse assim: você pode até ficar umas horas aqui, mas aqui eu não quero você. E aí ele viu na TV, esse Vanderlei viu na TV que o Paulo Cupertino estava sendo procurado devido ao que aconteceu com o Rafael Miguel e com a família. É nesse momento que ele diz: eu preciso me livrar de tudo isso, esse cara é um monstro. Olha o que esse cara fez com essa família. Então ele diz no depoimento dele antes do júri, tá? Antes do julgamento, que é o seguinte: em 57 anos de vida, ele nunca imaginou estar envolvido com uma pessoa que destruiu uma família. Só que é complicado, porque ele também já tinha percebido ali que a movimentação não estava normal. Aliás, não é toda hora que uma pessoa como o Paulo Cupertino precisa de você e diz o seguinte para você: eu preciso que você me ajude, você é a única pessoa que eu tenho. E de repente você tá vendo o cara fazer uma movimentação buscando o quê? Buscando um advogado criminalista. Também existiram ali algumas coisas que foram colocadas, que ele teria dito que tirou a vida de 3 pessoas, que ele teria dito isso pro Vanderlei, e tudo no final ficou elas por elas, né? Ninguém ali ficou muito em cima, não. Claro que a pessoa precisa esquentar bastante a cabeça até, né, enfim, ser absolvido, mas nada aconteceu com essas pessoas. Esse homem, então, depois disso, viu na TV, né, de manhã eles foram tomar um café, ele viu na TV o que tinha acontecido, começou a perguntar para o Paulo, e o Paulo começou as exigências dele ali, porque ele disse o seguinte: quem receberia esse dinheiro era o Vanderlei, tá? O Vanderlei receberia os 5 mil que o Eduardo da pizzaria iria depositar. Então o Vanderlei disse que para poder se livrar, né, se livrar logo do Cupertino, se livrar logo de tudo isso, ele iria dar o dinheiro para o Cupertino. Tudo bem?
ele dá o dinheiro para o Cupertino diz o seguinte para ele, não, você vai até a rodoviária e você vai comprar uma passagem para mim. Por isso que a passagem do Paulo Cupertino para Ponta Porã, lembra, fronteira que eu contei para vocês, está no nome do Vanderlei. Então o Vanderlei compra essa passagem e ele vai para Ponta Porã. Só que depois disso, o Vanderlei, teoricamente, não recebe mais nenhuma informação relacionada a ele. Só que ele vai embora do lugar, tá? Ele vai embora, ele vai para uma outra cidade e a polícia tinha 2 nomes, Eduardo e Vanderlei. Começa uma campana. Então eles conseguem encontrar o Vanderlei, que faz com a polícia todo o trajeto ali por São Paulo que ele teria feito com o Cupertino até o momento em que ele teria pegado o ônibus na rodoviária. Então foi isso que o Vanderlei acabou contando para a polícia. Existiram coisas, claro que existiram muitas histórias de que as pessoas ali, né, as organizações estavam ajudando o Cupertino, porém, o que a doutora Ivalda acredita é que ele abusou demais da boa vontade até mesmo deles, porque ele começou a atrair polícia demais e a gente sabe muito bem que eles não gostam desse tipo de comportamento. Você está trazendo polícia demais, isso atrapalha o movimento, isso atrapalha os negócios. Então, sim, até ali a regra é clara. Você não pode dar esse tipo de problema, você não pode ser, enfim, né, uma pessoa que vai trazer a polícia aqui para atrapalhar os nossos negócios. Então, talvez eles foram abandonando o Cupertino, pelo menos financeiramente, por um tempo. Por quê? A polícia estava de olho. Eles estavam de olho na família, eles estavam de olho no Joel, e eu vou falar para vocês quem é o Joel, porque o Joel, ele deu algumas entrevistas, foi ele que disse, inclusive, e isso prejudicou demais o júri popular do Cupertino. Joel, quem é Joel, né? Vamos lá entender quem é Joel. Paulo Cupertino, quando ele foge e tudo mais, eles encontram um irmão do Cupertino chamado Joel. A imprensa vai encontrar ele pela rua e ele vai dizer o seguinte, que o Cupertino estava certo. Eu não vou pegar isso textualmente, mas ele diz o seguinte, que na verdade eles foram tarde, ele estava se referindo à família, e que vem esse moleque aí, quer pegar a filha dele, a filha do Cupertino, levar para fazer teste em novela, levar para fazer comercialzinho, coisinha, e que se fosse a filha de outra pessoa, o que a pessoa faria? Era a filha dele, claro que ele tinha ciúmes, ele tinha que proteger, e ele dizendo que se eles tivessem sobrevivido, ele mesmo terminaria o serviço. Então, ele estava confirmando que o Cupertino fez. Só que depois, na hora de se defender, o Cupertino vai dizer que ele não fez. Esse foi o problema. Inclusive, o Cupertino diz, né? Fala muito durante o julgamento dele. Eu não levo a sério, começa a deixar ali, vamos colocar ele bem para baixo, até mesmo o irmão dele, porque ele diz assim, porque na hora que eu tô aqui, nem os que são aqui, ó, ele quer dizer de sangue, né? Então ele tá falando do Joel, tá? Foi o Joel que deu essa infeliz, né? Infeliz aí entrevista que acabou sim prejudicando bastante durante o júri popular. E aí também a gente percebe que o Cupertino, ele vai seguindo e ele começa a ser localizado em outros lugares. Como eu havia dito, assim, segundo, né, o que foi dito pelo Dr. Nico e também pela doutora Ivalda, havia sim essa competição em prendê-lo, todos estavam se movimentando, mas quando começou a chegar a informação de que ele teria cruzado a fronteira, primeiro seria a fronteira com a Venezuela, depois eles começaram a dizer que não, que ele estava no Paraná, depois disseram que ele estava no Mato Grosso do Sul. Quando chega no Mato Grosso do Sul, vem a foto. Tá, a foto. Isso, a doutora Ivaldo já tinha recebido mais de 200 localizações possíveis que ele poderia estar, já tinha checado em torno de 55 lugares. Essa mulher, ela basicamente não dormia, e depois tem até uma coisa que é um pouco até cômica, né, em relação a essas olheiras que estava a doutora Ivalda, e recebendo essas informações, sempre checando a movimentação da família dele também, porque ela dizia assim que no começo, quando ele estava desaparecido, as pessoas da família dele saíam pouco, ele também tinha uma relação com a mãe, o Cupertino, que era uma relação interessante. Todos os dias o Cupertino ia tomar café com a mãe dele e também, pasmem, tá? A mãe dele não sabia que a Isabela e o irmão da Isabela existiam. Então tinha esses 2 netos que ela não conhecia. Para ela, os netos eram os filhos da dona Maria Quitéria e mais ninguém. Então essa senhora não sabia, ela foi saber desses 2 netos quando o filho dela começou a ser procurado. Ela já era uma senhora de muita idade e o Cupertino levava a médico, levava à igreja, assim, religiosamente, tá? Ele era apaixonado pela mãe dele, ele fazia isso todos os dias. Então,
Eles começaram a perceber que a família estava um pouco abalada com tudo que tinha acontecido. E a Ivalda estava prestando atenção em tudo isso. Só que aí, depois de um tempo, as coisas elas vão mudando um pouco, né? Que nem a gente pensa, mas depois, quando a pessoa está muito próxima, você não sabe onde a pessoa está. Mas quando você passa a saber onde ela está, as pessoas vão relaxando um pouco, né? Que nem a doutora Ivalda mesmo diz. O próprio Joel começou a ficar mais valente, as irmãs começaram a ficar mais falantes, a polícia vai percebendo tudo isso. Mas agora nós vamos para a tal mega operação da foto que a jornalista Thaís Furlan vai receber, tá? E inclusive no documentário passa. Quem recebeu essa foto fui eu. Então eles contam o seguinte, que certa vez eles estariam ali em uma delegacia e chega uma informação muito forte de uma jornalista e eles decidem checar. Alguém dentro daquela chácara que eu havia mencionado para vocês, que seria daquele piloto que levaria coisas, né, internacionais e tal, erradas e tal, ele trabalharia nesse local aí que tinha gado e uma foto dele foi tirada. Ele estava ali em meio ao gado, uma foto foi tirada, provavelmente de uma pessoa que trabalhava lá, e o que acontece é que essa foto foi enviada para Thaís Furlan. Thaís Furlan teria checado ali as fontes e tudo mais e disse, olha, o Cupertino tá aqui. Caramba, mas eles estavam falando da fronteira. Nesse momento, a Ivalda já estava trabalhando com a polícia de São Paulo, porque não importa, ele estava se deslocando, mas os responsáveis por encontrá-lo era a polícia de São Paulo. Então, você começa a envolver outras polícias, o que acontece é mais trabalho, porque você precisa procurar e você precisa reportar. Eles estavam trabalhando com a polícia de São Paulo, várias divisões, estavam trabalhando também com a do Mato Grosso, com a Interpol e com a polícia do Paraguai, tá? Principalmente ali de Pedro Juan Cabaleiro. Então ela diz que tudo estava muito caótico. Eles começam uma operação e ela fala que quando ela recebe essa notícia de que ele estava no Paraguai, eles se direcionam para lá. Só que tudo aconteceu muito rápido, assim, ninguém ficou se preparando muito. Com ele não dá para você demorar muito, tem que ser tudo muito rápido. Então ela diz que eles rapidamente se direcionaram para o local, mas o que aconteceu foi que quando eles chegaram até a tal fazenda, ele não estava mais lá. Não tinha sinais de que ele estava lá. E todo mundo ia procurar pelo Cupertino sabendo que poderia sim ter uma troca, né? Ali uma troca de projéteis entre ele e a polícia, porque ele era o tipo de pessoa que dizia que para a cadeia ele não ia, tá? Então isso aí já diz muita coisa para um policial. Então todos iam fortemente armados. Então chega nessa fazenda, eles não conseguem muitas informações. Algumas pessoas chegaram sim a dizer que ele estava no local, mas que depois ele acabou indo embora. É nesse momento que eles conversando com umas senhoras, essas senhoras começaram a dizer que sim, que o conheciam, só que ele tinha outro nome. Cada lugar que ele ia, ele usava uma fisionomia diferente, fisionomia não, na verdade um disfarce, né? Fisionomia você não muda, mas ele teria emagrecido bastante, ele estava bem diferente. E ali ele era conhecido de uma outra forma e aí depois, né, eles vão descobrir que ele teria fugido um pouco antes em um caminhão de melancias. Sim, ele se disfarçou ali, ele foi para o caminhão de melancias e desapareceu. E aí vem uma certa informação. Essa informação dizia o seguinte, escuta, ele vai pegar um avião agora. Então a polícia se desloca até o local ali, até o aeroporto, e tinha um avião realmente indo embora. E ele estava dentro desse avião. Eles checam com as pessoas ali e sim, ele estava dentro do avião. A polícia ainda chegou aí com a viatura até um pedaço, mas o avião levantou o voo e ninguém nunca mais ouviu falar do Paulo Cupertino. Futuramente, quando ele for preso, ele vai dizer na cara da doutora Ivalda, quando vocês cruzaram a fronteira do Mato Grosso, eu entrei no caminhão de melancias. Então, todas as vezes que eles perseguiram um lugar, ele sabia antes. Ele sempre estava um passo à frente da polícia. Então, ele fugiu, realmente ele estava naquela região, mas eles não conseguiram pegá-lo. Depois disso, ele vai ficar desaparecido um bom tempo, até que eles vão, então, começar a pensar o seguinte, escuta, já participamos aqui dessa mega operação, nossa cara tá no chão, essa é a verdade, ninguém diz isso, mas estavam sendo cobrados muito fortemente pela sociedade, fortemente ali também pelos superiores, ninguém conseguia pegar esse cara, então eles começaram meio que a dar um passo para trás e pensar se ele não teria voltado até mesmo para próximo ali da região que ele morava. Só que todas as vezes que era noticiado que ele poderia ser preso, era basicamente outra reviravolta na vida da Isabela, porque aí fotos da Isabela surgiam, coisas sobre a Isabela surgiam. Isabela tinha mais, acho que acredito que hoje tenha mais de 500 mil de seguidores, e isso fazia com que ela também recebesse
muitas mensagens culpando ela, né? Culpando ela de ter feito tudo, enfim, uma situação que acho que todos vocês aí já imaginam. E aí a gente sabe quão prejudicial isso pode ser. Esse também é um momento que eu presto muita atenção ali em como as pessoas elas falam umas das outras. E em determinado momento eu sempre senti isso, tá? Eu acho que eu cheguei a comentar diversas vezes isso, que eu senti um ressentimento forte entre a Isabela e a mãe. Até hoje não sei o que aconteceu, é só uma sensação mesmo, porque dá essa sensação de que existe alguma coisa ali. E durante o depoimento do Paulo Cupertino reforça uma coisa que eu já tinha assim ouvido falar, e eu acredito que até deve ter saído na mídia, de que a Vanessa bebia muito. Tá? A Vanessa, ela era uma pessoa que usava álcool com muita frequência, a um ponto de ficar assim em situações bem difíceis, bem conturbadas. E segundo Paulo Cupertino, ele estava muito bem com a filha dele. E também temos outras informações que, inclusive, aparecem também no documentário, assim como vão aparecer no júri popular, que foi o seguinte: esse negócio de que a Isabela passou necessidade quando ela era pequena, de que Isabela era abandonada, parece que isso não era verdade, segundo uma sobrinha dele. Porque, segundo essa sobrinha, a Isabela tinha de tudo, a Isabela estudava nas melhores escolas, a Isabela tinha peru escolar que a buscou até os 15 anos de idade, então parece que as coisas também não eram bem assim. E essa casa, inclusive, que né, eles estavam morando, segundo o Cupertino em julgamento, vocês pediram para eu trazer um pouco também do que era o julgamento, estou fazendo isso. Ele levou a Vanessa para morar nessa casa por causa do problema que ela tinha com o álcool. Então era uma forma ali que ele tinha de tomar conta do que estava acontecendo, de tomar conta ali das coisas. Mas ele deu diversos ali endereços, que acredito que as pessoas poderiam checar, que a Vanessa teria morado. Inclusive casas ali, segundo ele, muito boas, totalmente mobiliadas, com a Isabela tendo o próprio quarto e assim por diante. Então é uma situação muito complexa, mas também a gente para e pensa que essa avó que morava a 500 metros da casa, 500 metros da casa da Isabela, não sabia que eles existiam, tá? Então assim, a Vanessa não tinha o respeito de ninguém, a Vanessa era a outra, tá? E os filhos dela também eram os filhos da traição, eles eram os filhos, enfim, né, do que o Paulo Cupertino fez de errado, porque o Paulo Cupertino diz, inclusive em depoimento, que ele errou muito, mas o grande amor da vida dele era Maria Quitéria, sempre foi. E que, na verdade, o que ele enxergou na Vanessa foi uma mulher extremamente bonita, uma adolescente, uma jovem extremamente bonita, que ele começou a ter um relacionamento e que ela estava muito interessada nele. E depois ela engravidou e devido a essa gravidez, ele começou então a sustentar e cuidar dela e mal sabia ele que a Quitéria também estava grávida. Então parece que a Quitéria tem um filho, a dona Maria Quitéria, com idade muito próximo ao da Isabela. A Vanessa sempre soube da Maria Quitéria, mas a Maria Quitéria foi saber da Vanessa muito depois. Então tudo isso são coisas que a gente vai, né, pegando, pensando e também entendendo, será que essas conversas elas não acabam surgindo? E isso deixa a família do menino, né, do Rafael, um pouco chateada. Poxa, eles pareciam ser um tipo de pessoa, sei lá, diferente, que esse tipo de coisa não acontecia. Lembrando que era uma família ali considerada uma família religiosa. E mais uma vez, meus amigos, se para vocês muitos disso pode não ter absolutamente nenhuma relevância, é porque vocês não assistiram o julgamento. Mais uma vez, vocês não têm ideia do que um advogado de defesa pode fazer com pequenas informações, como é o caso do spray de pimenta, que depois a gente vai falar sobre isso aí um pouco aí futuramente em relação ao Rafael. Até porque eu achei extremamente estranha essa informação, porque o que nós temos de informação é que ele teria saído de casa e não levou nem o celular, mas parece que eles encontraram o spray de pimenta ali na roupa dele. É uma coisa comum a pessoa estar com spray de pimenta em todo canto porque quer se defender? Sim, tá? Mas talvez também ele já estivesse ali pensando, bom, eu vou lidar com uma pessoa que pode acabar me agredindo, alguma coisa assim, né? Então é melhor eu levar o spray de pimenta. Eu acho, sim, o comportamento da Vanessa em relação a dizer que foi testemunha ocular, pelo menos ela não mentiu, tá? Ela disse que ela não viu nada. Mas no caso da Isabela também, Isabela estava pro lado de dentro, mesmo que todos saibam, tá? Que quem fez é o Paulo Cupertino, esse tipo de coisa pega muito mal no júri. Mas pega muito mal, porque aí, se esse cara disser que alguém passou de carro e eliminou todo mundo,
Você pensa, mas quem pode dizer o contrário? Se as testemunhas oculares no fundo não viram, se as câmeras não conseguem provar que tudo teria saído ali do Paulo Cupertino, é uma situação difícil. Ou então que de repente o Rafael ficou parado como um cordeiro. Parece que a coisa também não foi bem assim. Lembrando, a própria Isabela disse que ele colocou o pé e disse: não, nós vamos conversar. Então a gente tem que entender que ele deu uma peitada ali no Cupertino. Uma situação totalmente desagradável, uma situação totalmente remediável. Ele estava ali tentando mostrar, na verdade, que eles eram boas pessoas. Ele queria se apresentar, ele queria ficar com a Isabela, ele queria ir embora com a Isabela também, tá? E isso também é uma coisa que fica muito, mas muito exposto no documentário. Ele queria levar a Isabela embora. E aí você está lidando com uma pessoa com a psique do Paulo Cupertino, e aí você tem que entender com quem você está lidando, tanto de um lado como de outro. Isso fica também evidente no tribunal do júri. Durante o julgamento, a gente também vai ver o julgamento que eu falei para vocês da irmã do Rafael. A irmã, ela dá o depoimento dela de forma muito curta, explicando o que eu já falei aqui para vocês, que ela morava em outra cidade, que ela, enfim, começa, né, ali a ter um relacionamento com a Isabela, foi uma coisa muito curta, ela teria ido lá umas 2 vezes, enfim, mas que a família sim a acolhia como se ela fosse da família, a família era a favor desse relacionamento e ela percebeu que de uns tempos ali antes, né, de tudo que aconteceu, todo mundo ali ficava muito triste porque o Rafael começou a ficar muito introspectivo, diferente, porque não estava conseguindo ver a Isabela. Então talvez ele estivesse um pouco nervoso com toda essa situação, querendo resolver logo. E todos, tá? Inclusive o patrão dele, eu disse a vocês que ele não estava mais com meta ou talvez vontade de atuar, pelo menos não naquele momento da vida. Ele também não estava tendo oportunidades de atuar nesse momento da vida, então ele estava trabalhando como professor de inglês. E essa escola tinha um chefe, o chefe dele reforça, ele queria ir embora com a Isabela. Os amigos dizem a mesma coisa, então sim, ele queria ir embora com a Isabela. E aí a gente não sabe até onde, mais uma vez, isso não foi dito no tribunal do júri, mas imaginem um adolescente e um rapaz que basicamente acabou de sair da adolescência, trocando mensagens de celular com o amor proibido. Quantas vezes não devem ter falado, não, porque nós vamos fugir, porque nós vamos embora, nossa vida vai ser assim, e outro tipo de mensagem também, porque segundo a Isabela, eles trocavam mensagens íntimas. Então, você fica pensando nesse homem, Paulo Cupertino, que vai chegar para uma delegada e dizer: nossa, ô, doutora Ivalda, você parecia tão diferente na televisão, escuta, você tem muitas olheiras, você tem que passar o creme X para suas olheiras. E ela tem que dizer para ele: essas olheiras aqui são suas, porque eu passei todo esse tempo procurando você. Então vocês conseguem entender que tipo de pessoa era Paulo Cupertino? Quando a Isabela diz que as pessoas não têm ideia do que é ser filha do Paulo Cupertino. E aí eu acredito que é nesse momento que algumas pessoas que talvez, não é o meu caso, tá? Que talvez não vá ali muito, enfim, não sejam muito convencidos pelo que a Isabela fala. Eu acho que a Isabela, ela tem um problema, ela é muito forte, mas ela ao mesmo tempo ainda é muito imatura, porque ela tem 24 anos hoje. Então a gente tem que pensar que assim, querendo ou não, isso mexe com a cabeça da pessoa. Ela é uma pessoa que teve diversos problemas depois que tudo aconteceu, então eu acho que isso também já é uma forma quase que de rebelião, também uma coisa meio, eu não sei, eu vou mostrar para o meu pai que eu sou forte, eu vou mostrar para o meu pai que é horrível ser filha dele, e também vou mostrar para o meu pai que estou bonita, que eu estou forte. Vocês podem reparar que tanto a Vanessa como a Isabela mudaram radicalmente o visual, então você percebe diversas tatuagens, roupas descoladas, né, as duas muito bonitas, não que elas não fossem, mas muito mais bonitas, porque elas iam se apresentar, querendo ou não, no dia da audiência do Paulo Cupertino. Então elas queriam mostrar que elas estavam bem. Tiro a razão delas? De jeito nenhum. Se ele era de fato, e eu acredito que sim, tá? Do jeito que elas contaram, sim. Isso aí diz muito, né? Como se fosse aí um grito de liberdade. O problema é dizer que ninguém imagina o que é ser filho do Paulo Cupertino. E aí você tem do outro lado uma família que sabe do que o Paulo Cupertino ele é capaz de fazer. Então, eu não sei, acaba sendo quase que um conflito. Eu entro um pouco em conflito com essa fala, mas eu acho super válido, porque querendo ou não, é o pai dela. É aquele verdadeiro precisamos falar sobre o Kevin, né? Kevin era a criatura que precisava ficar presa, mas e os pais mediante a sociedade? Como vive as pessoas que são ligadas ao Paulo Cupertino numa sociedade que sim, ela ainda estava perdendo empregos e passando por situações difíceis por ser relacionada
a tudo que aconteceu, sem contar as barbaridades aí que chegaram a falar sobre ela em rede social, em diversas coisas aí que, né, não vem ao caso, principalmente na rede social de fotos. Era onde mais a coisa pegava ali, ela chegou a mostrar algumas coisas no documentário e é muito triste uma situação dessa. A gente não pode dizer que não é triste. Mais uma vez, era uma menina de 18 anos, 17 para 18 anos, era tudo muito novo na vida dela e talvez esse relacionamento nem chegasse a virar curva, talvez ali com, sei lá, depois que os dois, porque tudo que é proibido é melhor, tudo que é difícil é bom pra caramba, e aí você para e pensa, se os dois tivessem ficado juntos, talvez isso aí não tinha nem chegado na esquina, não tinha chegado nem em 100 gramas de sal, porque todo mundo é maravilhoso. Depois você come 100 gramas de sal, não é nada disso. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, mas que eles estavam apaixonados, eles estavam, e que esse homem fez o que fez, é quase que, né, óbvio. Então essa situação toda, por exemplo, se não foi o Paulo Cupertino, quem foi? Porque quem ficou foragido foi ele mesmo, que depois ele vai dizer que ele nunca ficou foragido. Depois também tem a questão de por que você deixou tudo isso acontecer, você ficou se disfarçando, você ficou usando chapéu, você ficou usando máscara, você ficou usando barba branca, você ficou mudando de nome, e ele, depois ele só vai ser pego porque ele todo mês ele ia receber um valor ali em dinheiro e ele precisava ir até uma lotérica, se não me falha a memória, e eles acabaram percebendo o rosto dele, foi que a polícia começou a tentar chegar ao encalço dele. Mas é uma situação muito complicada. Ainda em torno dessa história, a questão é: só eu sei o que é ser filha do Paulo Cupertino. Em contrapartida, nós temos a pessoa que teve que arcar com toda a consequência, tanto emocional e, enfim, de falta mesmo, de não ter a oportunidade de recomeçar com os pais, recomeçar com o irmão. Aí, como é que faz? Quem sustentou essa galera? Quem sustentou essa menina? Quem colocou? Pode ter ficado com uma pensão do pai, mas pode, mas ela teve que mudar a vida dela inteira. Então, eu acho que isso poderia ter sido um pouquinho mais contextualizado. Talvez a própria não quisesse fazer parte do documentário, talvez. Isso também explica por que muitas vezes a própria Isabela, que diz inclusive que não tinha um relacionamento assim, que depois ficou muito próximo da família do Rafael, mas que ela sabia também que ela era responsável por parte da dor que eles estavam sentindo, então ela também escolheu ficar longe da família. E por que a família também não ficou insistindo? Em primeiro lugar, olha quanta coisa essa moça tinha para resolver e também ela não morava na cidade. Mais uma vez, ela morava em outra cidade, ela morava em Campinas, então assim, não era uma coisa assim que ela tinha tanta intimidade, tanta proximidade com a Isabela assim, e talvez ela também não tivesse tanta simpatia. Não é como se de repente uma situação dessa acontecesse se você quisesse muito vínculo aí com a família da pessoa que acabou fazendo isso com a sua família. Eu sei que para muitos pode parecer injusto, o que o pai faz não tem nada a ver com o que os filhos fazem, sabemos de tudo isso, mas aí você viver isso, cada um tem a sua experiência para contar e só quem pode contar o que sentiu e o que passou. E de verdade, eu nunca vi ela falando profundamente sobre isso. Ninguém tem ideia de tudo que ela deve ter passado, de tudo que ela deve ter sentido no meio desse tempo. Então, né, a gente também não pode, sabemos o que a Isabela passou, porque a Isabela está nos contando. O nome desse episódio é Uma Vez Marginal, Sempre Marginal, porque essa também era uma tatuagem que tinha em Paulo Cupertino. Estava escrito marginal, sempre marginal. A Isabela, inclusive, conta que quando ela era criança, uma vez ela chegou a perguntar para a mãe por que o pai tinha. Na verdade, no documentário ela diz que perguntou para o pai, na audiência dizem ali que perguntou para a mãe por que aquela tatuagem estava escrito aquilo e um deles teria dito que tinha alguma coisa a ver com a Marginal Pinheiros. Então, parece que naquele momento conseguiram ali, né, segurar um pouco a Isabela em relação a tudo que estava acontecendo, não levantar mais muita coisa. Isabela também diz que sempre soube que o pai dela era envolvido com coisas erradas, mas ela nunca soube precisar quais eram essas coisas. E aí eu já paro e penso que era mais de uma coisa, né? Temos ali uma loja de peças que, segundo o Dr. Rivalda, era assim, né, para fazer coisas frias ali em relação a carros, né, umas coisas ali que de repente vinham de formas aí totalmente estranhas, talvez até criminosas, e também a relação toda que ele poderia ser um cobrador de agiota. Palavras da delegada, tá? Palavras da doutora Rivalda Aleixo, ele seria um cobrador. Então isso aí é uma coisa de responsabilidade, você precisa ser uma pessoa bem durona para fazer um negócio desse. Não é todo mundo que tem sangue para isso e
Eu acho que não preciso nem me estender muito em relação a todos os lugares que ele acabava frequentando e que as pessoas não chegavam perto, né? Sabemos que algumas pessoas recebem, não estou dizendo que foi o caso, mas algumas pessoas pagam para que pessoas como o Cupertino frequentem ou dê a entender que frequentam os seus estabelecimentos para que nenhum tipo, né, de coisa desagradável aconteça, como por exemplo um assalto. Então, sabemos que o Eduardo estava com sérios problemas em relação ao assalto. E depois tem as mensagens sobre o advogado que ele vai apagar e que a polícia só vai ter certeza, todo mundo só vai ter certeza, porque o telefone dele vai ser periciado. Aí tem jeito. Né, o recibo tá lá, você pode apagar, não tem jeito, até porque quando tudo isso se desenrolar de verdade, e já tem muito programa, muita coisa, não teve jeito, né, o nome apareceu ali e tenho certeza que o medo também surgiu, porque ele poderia sim ser condenado. Então agora nós já sabemos quem é Vanderlei, nós já sabemos quem é o Eduardo, que vai surgir em alguns momentos e que a gente nunca entendeu quem foram as pessoas que ajudaram, facilitaram. A polícia nunca investigou isso, a polícia nunca investigou que não investigou sim, tá? Essas pessoas sentaram inclusive no tribunal do júri, com o peso talvez de tudo que eu... Não foi com o mesmo peso, tá? Mas sentaram ali. Sentaram ali e tenho que dizer para vocês que foram até muito bem tratados, tá? Muito bem tratados mesmo. E agora nós vamos nos encaminhar para o final, tá, dessa história, também com a sentença e também tudo o que aconteceu, o que as advogadas do Paulo Cupertino, porque sim, são advogadas, tá? A gente vai ter que lembrar aqui que na primeira audiência do Paulo Cupertino, ele acabou destituindo a defesa dele, então ele precisou de uma defesa ali nos 45 do segundo tempo e também finalmente a captura do Paulo Cupertino e como tudo aconteceu. Será que teve aquela festa toda? Teve, né? Todo mundo sabe que teve. Foi uma festa e tanto quando ele foi ali capturado, mas vocês vão entender como é que foi a captura dele, talvez uma captura que ninguém imaginasse, afinal de contas ele era um homem que não se entregaria. Tá? Não se entregaria, mas mediante tudo que aconteceu, talvez fosse melhor para ele se entregar. Ou talvez também ele não estaria aqui para contar a história. Mas depois também da pena que ele levou, talvez ele não volte para a sociedade para contar a história. Mas isso fica para a próxima parte. Então vou encerrando essa parte por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você chegou aqui, você já procura a terceira parte, porque provavelmente, como são 2 vídeos, existe a chance, existe a possibilidade do YouTube demorar para entregar esse vídeo para vocês, porque não é habitual 2 vídeos serem postados em um mesmo dia. Então agora nós vamos para as pontas soltas e um pouco também ali do depoimento, do julgamento e também dizer que, segundo Paulo Cupertino, ele conhecia Rafael desde que ele era criança pelo comercial, que ele nunca soube da existência do Rafael e que seria um prazer a filha dele estar namorando com o garotinho do brócolis. Galera, não é fácil. Quando eu digo que o homem é persuasivo, eu tô falando bem sério, falei lá no primeiro vídeo e realmente ele tem o dom da persuasão, tá? E tudo assim, como se ele fosse informal, eu tô falando porque eu sei que eu já tô condenado, então eu vou falar tudo que tá dentro de mim, porque são 6 anos sem falar, então eu vou falar tudo. E aí, se você prestar atenção em tudo, ele acaba dando uma sujadinha em todo mundo que ele pode, é aquele verdadeiro, vou cair, mas vou cair atirando. Então, bom, essa parte se encerra aqui. Grande beijo para vocês e nós nos vemos na terceira parte.